Bom dia, pessoal. Vamos lá para nosso videozinho de hoje, né? Olha só, eu tinha pensado inicialmente em fazer esse vídeo dando continuidade ao período do Brasil colonial, mas em função de uma série de mensagens que eu recebi, né, de alunos preocupados com a continuidade do conteúdo, né? Eu decidi fazer um videozinho sobre Roma, né? A maioria das turmas que a gente está trabalhando, nós paramos aí na Grécia, algumas no iniciozinho de Roma, né? E a gente precisa continuar com isso, né? Por uma série de fatores que não cabe a gente discutir aqui agora. Então, para dar mais segurança para vocês, né? Vou gravar um videozinho sobre Roma, né? Sobre Roma Antiga, para a gente poder começar a pensar nesses assuntos que estão aí por vir, beleza? Tá? Então vamos lá. Olha só, quando a gente pensa em Roma Antiga, é claro que pensando objetivamente nas provas, nos vestibulares, né? A gente tem três momentos especiais da vida da Roma Antiga que a gente tem que investigar um pouquinho, né? A monarquia, a república e o império, né? Sendo especialmente a república e o império os momentos mais importantes para a gente, beleza? Tá? Então vamos começar. Olha só, vamos começar pelas origens, né, da cidade de Roma. Bom, a primeira coisa importante, Roma era uma cidade-estado, né? Ela se constitui como uma cidade-estado. A gente já conhece esse conceito, a gente já sabe como é que isso funciona, né? É basicamente a mesma estrutura que a gente viu na Grécia Antiga, né? Uma cidade autônoma, independente, com seu próprio exército, seu próprio território, suas próprias leis, né? E no primeiro momento, a origem da cidade de Roma, ela é atribuída historicamente a agricultores e pastores da região do Lácio, que é aquela região da Itália onde fica Roma, daí vem a palavra latino, né? Os habitantes do Lácio, certo? Esse pessoal se instalou ali naquela região do que hoje é a cidade de Roma, né? Ainda é possível hoje você identificar essa região, segundo pesquisadores, historiadores, né? A cidade teria surgido na região do Monte Palatino. O Monte Palatino é uma elevação que fica na parte do centro histórico de Roma, bem próxima ao Coliseu. A gente visitou essa região, a região onde fica o Fórum Romano. Vou colocar para vocês também hoje uns videozinhos do Fórum Romano e do Monte Palatino. E nessa região teria surgido a cidade, ou seja, nessa elevação, de onde é possível se ver numa distância maior, né? Próximo ao rio Tibre, né? Que corta a cidade de Roma. O pessoal achou que era um lugar interessante para se constituir uma cidade, né? Exatamente por isso, por ela oferecer essa elevação que dava uma certa segurança com relação a inimigos, a proximidade de água e coisa e tal. Beleza? Tá? Isso teria acontecido aí 1000 anos antes de Cristo aproximadamente. Ok? Tá? A origem da cidade. Existe uma lenda belíssima, né? Que eu pessoalmente acho muito linda, sobre a origem da cidade de Roma, né? Que envolve Rômulo e Remo, a história da loba, né? Que teria alimentado as crianças, né? Essa história é uma história lendária e essa loba amamentando crianças, né? É ainda hoje um símbolo da cidade de Roma, né? Lá no Museu do Louvre, na França, a gente viu um busto, né, de uma mulher representando a cidade de Roma, com 2 bebês, um a cada lado do elmo que ela tinha, né, e uma loba amamentando esses bebês, né, um símbolo interessante da cidade de Roma. Depois eu vou postar para vocês. Bom, o primeiro período da história de Roma é o período da monarquia, e esse período é dominado pelos reis etruscos, né? Os etruscos foram um povo que ocupou a região da cidade de Roma, né? Esse povo é um povo migrante que veio para a Península Itálica, do norte da península. Muita gente acredita que os etruscos são também arianos, né? Que migraram para várias regiões da Europa e da Ásia, né? Aí nesse período, entre 2000 e 1000 anos antes de Cristo, um pouco mais do que isso, tá? De onde vem aquelas lendas e aquelas histórias, né, aproveitadas aí por muita gente, sobre o arianismo, uma raça superior e coisa e tal. Esses caras estão na origem tanto do Império Romano quanto da Grécia Antiga, além da Pérsia, né, da civilização hindu, né? Então existe
esse mito grande aí em torno dos ares. Isso foi muito explorado politicamente, né? No final do século XIX, início do século XX, como a gente sabe. Bom, então vamos lá. Por volta de 500 a.C., né? A estrutura social de Roma está já bastante definida, a estrutura básica da cidade de Roma, né? Os patrícios, que ocupam a posição de aristocracia, né? Pessoas consideradas originais da cidade, né? Que eram os únicos que podiam ter terras, né? Na cidade de Roma, tá? Ocupavam também os cargos públicos, né? Os outros eram considerados estrangeiros, né? Os plebeus. Então, basicamente, a divisão social era entre patrícios e plebeus, os originais da cidade, tá? E os estrangeiros, a plebe, não é isso? Tá? Agora, é importante lembrar que a plebe é composta por homens livres, né? Não são escravos. Tá? E é nesse período da monarquia, outra coisa importante para vocês que vão fazer prova, que se introduz o trabalho escravo, né? O trabalho escravo começa a ser introduzido ainda na monarquia, e isso é importante para a gente, porque a gente sabe que no mundo antigo a introdução da escravidão, e a principal forma de escravidão é a conquista, é a guerra, né? Existiam outras formas de escravidão, como a escravidão por dívida, por exemplo, né? Mas essa forma foi abolida tanto na Grécia Antiga quanto em Roma. Então, durante a maior parte da história de Grécia e Roma, a escravidão tinha como principal fonte a guerra, né? A conquista. Né? E evidentemente que se você tem essa dependência com relação ao trabalho escravo, boa parte do trabalho em Roma era realizado por escravos, né? Você vai ter que ser uma sociedade expansionista, vai ter que se expandir, dominar territórios, né? Para conseguir essa mão de obra escrava, é isso? Tá? Então olha só, por volta de 500 a.C., os patrícios e os plebeus, né, se unem e expulsam os etruscos, certo? Tá? E é aí que a gente entra no segundo momento da história romana, que é a República, tá? A partir de 500 a.C. Tá? A República é uma criação dos romanos. A palavra República em latim significa res publicae, ou seja, a coisa pública, aquilo que é de todos, né? Evidentemente que a maioria desse todos aí são os patrícios, né, que controlavam o poder republicano, né? O sistema de poder republicano é misto em termos de estrutura de poder, tá? Você tem um organismo que é vitalício, permanente, que é o Senado composto exclusivamente por patrícios, né? O Senado, que era o órgão legislativo, o centro do poder em Roma, né? E vitalício. Uma vez senador, você era senador para sempre, é verdade? Tá? E as magistraturas? As magistraturas eram funcionários públicos, né, romanos, a grande maioria também patrícios. Algumas dessas magistraturas vão ser estendidas aos plebeus, como sumo sacerdote, né? Vão criar uma magistratura especial, que nós vamos ver daqui a pouquinho numa figura que eu vou colocar para vocês, que é a figura do tribuno da plebe, que podia representar, falar em nome da plebe, ou seja, o plebiscito, palavra latina, né, significa o povo fala, né? E o tribuno da plebe é uma magistratura especial, né, criada para atender às necessidades da plebe. Tá? Então, olha só, a magistratura, esse jogo de poder entre as magistraturas e o Senado é a base da República Romana. Quando vocês veem filminhos, né, e imagens do Império Romano, é muito comum vocês verem uma águia, que era o símbolo do Império Romano, né, e 4 letrinhas embaixo, SPQR. Né? Isso aí em latim significa o Senadum ad Populusque Romano, o Senado e o povo de Roma, ou seja, é um recadinho muito claro da estrutura de poder da República Romana. Né? É no período da República que a gente tem o início da expansão territorial romana. Né? Eles começam a se expandir. O primeiro grande inimigo, né, no caminho dessa expansão são os cartagineses. Né? Então a gente tem as famosas guerras púnicas. Né? Os romanos chamavam os cartagineses de punos, daí o nome guerras púnicas, né? E a vitória nas guerras púnicas abre a conquista do Mediterrâneo para os romanos. O Mediterrâneo, mare interno nostrum, como chamavam os romanos, né, na sua
no seu típico etnocentrismo, né, o nosso mar, né, vai ser a artéria usada pelos romanos para construir o seu vasto império, né? Os romanos vão progressivamente conquistando o norte da África, a Península Grega, a Ásia Menor, ou seja, boa parte do que hoje é o Oriente Médio, né? Tendo Roma como o grande centro disso aí. A Urb et Orbis, né? Da cidade para o mundo, a cidade que controlava esse mundo todo aí, né? Tem vários ditados muito famosos, certamente vocês já ouviram, que ainda se direciona a isso, né? Todos os caminhos levam a Roma, por exemplo, é um ditadinho importante para você lembrar da importância de Roma como a cidade que controlava esse império. Na Igreja Católica ainda hoje existe uma bênção dada pelo Papa anualmente, chamada Urbi et Orbis, né? Da cidade para o mundo, que lembra exatamente essa Roma como centro do mundo, não é isso? Tá? Bom, então vamos lá. O Senado é vitalício, a gente tem as magistraturas, os cargos públicos romanos, né? As escolhas são dos patrícios, né, que fazem parte do Senado, é feita pelas assembleias curiatas, assembleias centuriatas, né, que elegem os senadores e os senadores indicam os magistrados. As magistraturas são temporárias, né? Lembre-se que a República se caracteriza por ser um governo temporário, eletivo e temporário, né? Portanto, as estruturas públicas da magistratura romana, elas têm um período, às vezes de 1 ano, 2 anos, podendo ser estendidas, evidentemente, né? Então você tem a magistratura máxima, que são os cônsules, depois você tem aí os pretores, né? Os juízes, governadores de província, né? É um império e uma estrutura extremamente organizada, né? Essa organização da República Romana chama atenção, essa disciplina, né, também chama atenção, é exatamente em torno dessa organização que eles constroem esse imenso e vasto e importante império que foi Roma, né? Destaque para as obras públicas, estradas para todo lado. Os romanos construíram 20 mil quilômetros de estradas pelo império. Vocês imaginem o que é isso, 500 anos, 300 anos, 200 anos antes de Cristo. Algumas dessas estradas ainda estão por lá, né? Quando você for a Roma, você vai poder visitar, por exemplo, a Via Ápia, uma impressionante estrada construída pelos romanos que ia de Roma até Nápoles, no sul da Itália, né? Boa parte dela ainda está lá. Aquedutos, né? Os romanos aprenderam com os etruscos os arcos, né? Que possibilitam construções muito maiores. Os aquedutos, as pontes romanas ainda de pé por toda a Europa, né? O Coliseu, né, é um exemplo dessa impressionante arquitetura romana, tá? E a República, a gente tem, portanto, uma extensão territorial muito grande, e é aí que começam os problemas, né? Quer dizer, diante de uma estrutura tão grande, de um império tão vasto, né, você manter as suas fronteiras vai se tornando cada vez mais complicado, né? Então, o que leva ao que a gente chama de crise da República, que vai botar fim à República Romana, é exatamente essa dificuldade de organizar e de manter o império, né? Eles precisam de cada vez mais tropas, vão incluindo tropas bárbaras, né, dentro do exército romano para manter as fronteiras, né? Problemas de rebeliões, né? Vão ter que organizar formas de punição extremamente severas, né, historicamente conhecidas, né, para combater as rebeliões que acontecem por todo o Império Romano. A Pax Romana é o principal instrumento para isso, né? Ou seja, fiquem quietos, não se rebelem, paguem os seus impostos e a gente vai viver feliz, né? A crise da República é quase inevitável, né? Conflitos entre os grandes generais, entre os poderes de Roma, né? Acabam levando aí ao fim da República e o Império, né? O período do Império Romano, a partir do século I a.C. até o século V depois de Cristo, né, é um período bastante curioso, né? Primeiro, é ao mesmo tempo o período em que o Império Romano atinge a sua extensão máxima, vou colocar para vocês um mapinha disso, né? E é um período de maior confusão política, econômica e social em Roma, não é isso? Tá?
Por exemplo, que a gente poderia destacar nessa situação interna do Império Romano, né? As disputas entre os poderosos romanos, os generais que vinham das províncias, os imperadores, né? Os problemas de invasões, os bárbaros, né? Como diziam os romanos, selvagens, não romanos, né? Tentando entrar no Império Romano o tempo todo. Conter as fronteiras, conter as rebeliões foi sempre muito complicado. Importante você lembrar aí da política pública adotada a partir daí, né? Que é o panis et circenses, o pão e circo, o Coliseu faz parte disso, é uma dos exemplos disso, né? A ideia de conter rebeliões através da satisfação popular, né? De atender à satisfação popular, ou seja, o pão e circo para o povo. Se tiver diversão e tiver pão, alimento, né? Não há rebeliões. Essa política pública romana é muito famosa, né? E isso aparece em provas, esteja atento, né? E outra questão importante do Império é o processo de cristianização, né? O cristianismo vai crescendo dentro do Império Romano, os romanos tentam combater o cristianismo, né? Não propriamente por uma questão religiosa, mas principalmente por uma questão política, não se esqueça disso, né? Os cristãos não reconheciam o imperador como uma autoridade, né? Porque ele está ligado a outros deuses, né? Até que Constantino começa a mudar isso, né? Os romanos não conseguem deter o avanço do cristianismo e Constantino, então, não só permite, né, autoriza a prática do cristianismo, os romanos param de perseguir os cristãos, né? Como em pouco tempo o império vai se cristianizar, né? A gente pode dizer historicamente que o pessoal percebeu a utilidade política do cristianismo, né? Se a gente proclama o imperador como enviado de Deus à terra, o Deus cristão, né? A gente passa a ter o reconhecimento dos cristãos que se multiplicavam por todo o império, né? Do poder e da importância do imperador, né? Então isso acontece progressivamente. Primeiro Constantino, depois os outros imperadores romanos vão proclamar o império um império cristão. O imperador vai se proclamar como representante de Deus, o Deus cristão, na Terra. Surge a primeira grande igreja cristã do mundo ocidental, que é a Igreja Católica Apostólica, romana, exatamente, né? Cuja estrutura interna, é bom lembrar disso, né? Repete a estrutura do Império Romano, o Papa, o Colégio dos Cardeais, né? Que a gente pode comparar com o Senado, né? Então essa estrutura é uma estrutura herdada do Império Romano. Não se esqueçam também que até hoje a língua oficial da Igreja Católica, a Igreja hoje tem diversas línguas como língua oficiais, né? Mas a primeira é o latim, ainda hoje, né? Portanto, e o centro do poder, o Vaticano, continua em Roma, né? É uma cidade autônoma e independente, mas dentro de Roma, né? Então, esse vínculo do cristianismo com o Império Romano é importante. O Império Romano, a partir do século III depois de Cristo, vai se tornar o principal cristianizador. É o Império Romano que perseguiu cristãos durante tanto tempo que vai exatamente cristianizar boa parte da população europeia, né? O cristianismo se espalha dentro das fronteiras do Império Romano e, atenção para isso, pode ser considerado um legado do Império Romano, né? A concepção de poder que vai ser usada na Idade Média, dos reis como representante de Deus, ela é uma herança direta do Império Romano. Não é verdade? Tá? Nós vamos ver depois a ligação ali entre os bárbaros e o Império Romano, os reinos romanos germânicos, né? Então essa transição e a influência da cultura e da estrutura política, social e cultural romana é muito grande, né, para o feudalismo. Outra coisa importante, quando o Império entra em crise, e essa crise é ampliada pela divisão do Império, né? Constantino cria uma segunda capital do Império Romano na região do Bósforo, na região de Bizâncio, né? Que vai receber o nome dele, Constantinopla, tá? E isso vai acabar facilitando a divisão do Império. E a divisão do Império enfraquece muito, principalmente a parte ocidental, que já vinha vivendo crises econômicas e políticas sucessivas, né? A parte oriental, centrada em Constantinopla, que era um grande centro comercial, consegue se manter por mais tempo. Então a gente vai ver a partir daí o que vai ficar conhecido como Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente.
Oriente, capital Constantinopla, Ocidente, capital Roma, a partir de Constantino, né? E outra coisa importante, quando Roma não consegue mais conter as invasões bárbaras, né? E vocês vão ver isso no mapa, são dezenas de povos, né, que invadem principalmente a porção ocidental do Império no século V depois de Cristo, né? É importante perceber que já havia uma forte ruralização do Império Romano, né? Quando a gente tem a divisão social em Roma, existe um grupo ligado à plebe, né, que são os clientes. O cliente, ou clientelismo, né, o cliente é um trabalhador rural, né, é um camponês, né? E na medida que as cidades ficam cada vez mais perigosas em função das invasões bárbaras, né, a gente observa uma progressiva e constante fuga, né, das cidades romanas para o campo. E os clientes vão então buscar proteção nos grandes senhores de terra. Em troca da sua proteção, ofereço meu trabalho, né? A gente pode dizer com toda certeza, e isso é importante para vocês, né, que o clientelismo romano, tá? Essa dependência do camponês para com o senhor de terras é o princípio da servidão medieval. Então, olha só, no final do Império Romano, a gente já observa duas estruturas importantíssimas para se compreender a Idade Média, né? Bom, na verdade, três questões, né? A primeira, a crise do Império, as invasões bárbaras, né? São importantes para a gente entender o que vem por aí. Segundo, a cristianização do Império Romano e a ruralização do Império Romano, tá certo? São importantes também para a gente entender as estruturas medievais, tá? E finalmente essa questão da divisão do Império, né, que vai proporcionar duas áreas muito nítidas a partir da Idade Média, né? A porção ocidental, a Europa ocidental medieval, feudal, né, e o Império Bizantino com outra estrutura política do outro lado. É importante vocês perceberem isso também, beleza? Tá? Peraí, Flor. É importante vocês perceberem isso também, ok? Então, olha só, vou colocar uma série de mapinhas aqui para vocês entenderem essa fala toda que ficou um pouquinho grande, tá? Dúvidas, por favor, só mandar para mim que a gente responde, tá? Seja Facebook, seja via WhatsApp, seja lá na nossa salinha do Google Classroom, né? Fiquem à vontade, estou por conta de vocês, beleza? Um grande abraço.